Um dos desafios da gestão do conhecimento é entender e atender às novas gerações. Hoje, no terceiro dia do Conar BRH, o estande da Ciatec recebeu Sidney Oliveira e Dorival Donadão, que compartilharam as suas impressões sobre este assunto. Estou com Sidney Oliveira e um dos temas que a gente tem falado muito aqui é a colaboração, as novas formas de trabalhar. Sidney, quais são os benefícios das empresas, para as empresas para fazer do trabalho colaborativo? Bom, a palavra colaboração está surgindo agora, assim, de uma maneira mais efetiva. As pessoas estão percebendo que não podem dar conta sozinhas, sem se interligar. Nós estamos vendo alguns movimentos acontecendo muito bacanas, que é a própria internet, as redes sociais, elas estão conectando as pessoas. Quando as pessoas começam a se conectar, e aí eu estou dizendo assim, conectar não é ter um relacionamento direto, mas sim, a própria conexão já traz alguns benefícios. Eu começo a ter ideias, eu começo a ter a capacidade dividida, eu começo a ter a capacidade de poder delegar para os outros. Então, as empresas começaram a perceber que o trabalho colaborativo, ele rende de uma maneira impensável, ou pelo menos que a gente não tem referências. O trabalho colaborativo, ele é a sucessão de outros dois tipos de trabalho que já existiam nas empresas. O trabalho da cooperação e o trabalho da coletividade. Só que ambos, cooperação e coletividade, existia uma atribuição de tarefa muito rígida. Você faz isso, o outro faz isso, o outro faz isso. Então a gente tinha os papéis e a soma é que formava o coletivo. Agora a gente está vivendo uma outra experiência, onde eu não preciso ter necessariamente pessoas com atribuições estanques e individuais, onde a soma se faz a coletividade. Quando a gente fala de colaboração, eu estou falando justamente de várias competências somadas. Todos eles poderiam fazer o trabalho individualmente, mas eles se dividem entre as tarefas de maneira coletiva, mas de uma forma colaborativa, onde nem sempre a pessoa responsável é a única responsável, é a única que vai realizar o trabalho. Ela vai fazer uma parte do trabalho, o outro vai completar o trabalho, um terceiro vai completar também. E o legal dessa história de colaboratividade, é uma palavra difícil e nova. A palavra colaboratividade, ela traz alguns conceitos novos de trabalho à distância. Ou seja, eu não preciso mais trabalhar estanque no mesmo lugar, numa mesma posição. Eu posso fazer o meu trabalho aqui, passar para o outro, ele está no outro lugar, no outro ambiente, no outro cenário, faz uma parte do trabalho dele, devolve esse trabalho para outra pessoa que completa, e isso tudo é enviado por alguém. Quer dizer, a comunicação online presente que a gente está vivendo permite essa integração e facilita o trabalho colaborativo. Então, é uma grande vantagem para a empresa aprender a fazer o trabalho colaborativo, que é, como eu disse, um aprendizado. Nós não estamos prontos para isso ainda. Quem está mais pronto, impressionante, mas são os mais jovens, que já trabalham de maneira colaborativa, começaram dos videogames e eles estão trazendo esse conceito para as empresas. Então, o profissional mais jovem, ele tem a chave do trabalho colaborativo, mas ele precisa ser orientado. O profissional mais veterano, ele não sabe direito como é o trabalho colaborativo, mas ele tem a experiência. Então a gente tem que promover a integração entre eles para que o trabalho colaborativo aflore de uma maneira bacana. Essa interação entre jovens e profissionais mais velhos é um grande desafio. Existem outros desafios para que a colaboratividade comece a aflorar nas empresas? O desafio, talvez, além da integração entre as gerações, o primeiro desafio é o próprio profissional. Ele tem que se reinventar. Ele tem que começar a estabelecer as perspectivas e as expectativas dele de maneira diferente. Ele não pode mais pensar que ele é o dono da bola ou a bola é só dele. Ele precisa pensar de uma maneira mais sistêmica, ele tem que olhar o contexto, ele tem que olhar o cenário que ele está, ele tem que se reinventar e entender que realmente o que ele está fazendo é parte de um processo maior. Esse processo sempre foi falado nas empresas, mas normalmente as pessoas trabalham naqueles microfeudos. A minha parte eu fiz, é ele que não fez. Esse processo agora não tem mais vez, ou a gente definitivamente tem que acabar com ele. Então o profissional tem que se reinventar, tomando consciência de que ele é parte de uma engrenagem, mas ele é uma parte de uma engrenagem colaborativa e não mais coletiva apenas. Obrigado. Estou aqui com o Dorival Donadão, que falou sobre gestão do conhecimento. Dorival, quais são os benefícios de uma boa gestão do conhecimento para as organizações? Bom, primeiro é preciso qualificar o que é uma boa gestão do conhecimento, né? A premissa inicial é
as pessoas e as organizações que são capazes de filtrar o volume de informações, porque o volume é exagerado, né? O volume é enorme, é até amplo demais. De que maneira que se filtra essas informações? Para isso é preciso ter um sentido estratégico para captar a informação. Mas a informação tem que ser transformada em conhecimento estratégico, em conhecimento diferenciado. Essa é uma primeira vantagem que as organizações têm. Quem consegue abrir o óculos, né, abrir a janela nesse mundo enorme de informações, agregar essas informações e buscar lá um conhecimento aplicativo, já é uma grande vantagem. Quer dizer, a informação é uma commodity, eu vou com um olhar mais crítico e mais focado e transformo esse agregado de informações num conhecimento aplicativo. Essa é a primeira vantagem. Obviamente, existem alguns desafios também a serem enfrentados. Você consegue listar alguns deles? O desafio maior que eu vejo até é utilizar o que a gente chama do conhecimento atrofiado dentro da própria organização. Na verdade, é uma ânsia de buscar informações em todos os cenários e possibilidades, quando muitas vezes a informação está dentro da própria organização ou dentro do próprio indivíduo, né? Então, há um potencial atrofiado de organização, seleção e aproveitamento da oportunidade que as organizações não percebem. Eu dou o exemplo da equipe de vendas, da força de vendas, né, que traz informações de mercado e essas informações são minimizadas, né, são subestimadas. E isso fica, então, lá numa gaveta burocrática e deixa de se transformar numa vantagem competitiva. O desafio é esse: utilizar o próprio manancial, a riqueza de informações que já está instalada na organização. E depois não, na verdade, em paralelo, buscar informações externas também. Obrigado. No último dia de Conar, o horário de visitação é de 8 da manhã às 5h30 da tarde. Aproveite e acompanhe todas as novidades da Ciatec em nossas redes sociais. Você pode curtir o www.facebook.com/ciatec ou twitter.com/ciatec.